Lembrando as principais ideias que a gente falou até aqui de análise de dados, tá? Você já tem uma boa ideia. E que não fica mais muito diferente disso, tá? Não fica mais muito diferente. É basicamente isso. Então lembra, nós estamos interessados em responder perguntas sobre o mundo real, usando o quê? Usando dados. Como é que faz para responder? Coleta os dados e a maioria das perguntas que nós temos interessados envolvem relações entre variáveis, tá? Então você tem que pensar quais são as variáveis que eu quero medir para poder responder essa pergunta. Então lembra que uma das questões que a gente investigou foi essa aqui, né? A massa corporal de uma espécie de tubarão afeta a sua letalidade, né? A chance que ele tem de matar a presa quando ele ataca. E aí lembra que a gente viu esse gráfico, que vocês já estão bem familiarizados, né? Lembra que os eixos do gráfico representam as variáveis, né, que refletem sua pergunta. O eixo horizontal é sua variável independente, que nós achamos que causa o efeito. Então, será que a massa corporal, o tamanho do tubarão afeta a letalidade do ataque? Então, a massa corporal vai no eixo horizontal, ou eixo X, que a gente chama também. E a letalidade é sua variável dependente, que sofre o efeito, ou que nós achamos que sofre o efeito, vai no eixo vertical ou no eixo Y. E cada ponto dentro do seu gráfico representa uma unidade amostral. Neste caso, cada ponto é uma espécie de tubarão, certo? E aí, para cada espécie foi medido qual é a massa corporal média da espécie de tubarão e qual é a letalidade dessa espécie em geral. De todos os ataques a seres humanos conhecidos, quantos por cento das vítimas morreram? Aí algumas espécies são mais letais, outras são menos letais. Aí a gente viu que fazendo o gráfico, você consegue detectar um padrão, né? Uma tendência. Em geral, quanto maior a espécie, maior tende a ser a letalidade. Espécies menores tendem a ser menos letais. Beleza, como eu faço para medir essa relação, quantificar essa relação de forma objetiva? Agora vocês já sabem como os cientistas fazem. Eles usam um método padrão, tá? Tem diferentes formas de fazer isso, mas na maioria dos casos os cientistas usam um método padrão para fazer isso. Como chama esse método? Lembra a gente aí. Como faz para medir, quantificar uma tendência, uma relação entre variáveis? Faz um ou uma o quê? Alguém lembra a gente? A média A pelo método. média é a forma de quantificar a tendência, né? Então, lembra a forma mais simples de representar a relação entre variáveis é usando uma simples linha reta, certo? É única? Não, mas é mais simples. E aí essa reta aqui representa o quê? Exatamente isso. A média. A média de quê? A média da sua variável dependente. Então a tendência, a relação ou tendência nesse gráfico significa o quê? Quando a massa corporal do tubarão aumenta, a letalidade tende a aumentar, ou aumenta em média. E aí nós representamos a relação, a tendência com a linha reta. Mas tem variação em torno da média? Sim, tem. No mundo real sempre tem variação em torno da média, tá? Então você vê que alguns pontinhos estão mais para cima, outros pontinhos estão mais para baixo. Pontinhos para cima, pontinho mais para baixo. Por que que tem esse espalhamento dos pontos? Por que que alguns podem estar mais acima e outros abaixo da tendência? Porque nós sabemos que tem outros fatores que podem afetar a letalidade de um tubarão, além da sua massa corporal, certo? Talvez algumas espécies são mais agressivas, né? Aí ele vai ser mais letal do que esperado para o seu tamanho corporal. Talvez algumas outras espécies elas têm talvez um aparato bucal, né? Dentes menores, uma boca menor, que dificulta ela mais atacar as pessoas, ou quando ataca, os danos que ela causa nas feridas não são tão graves assim, e aí talvez isso faz ter um pontinho aqui abaixo da média, por exemplo. Enfim,
quaisquer outras características que você possa pensar, né? Talvez algumas dessas espécies ocorram naturalmente em locais onde tem mais gente, outras ocorrem em locais onde tem menos gente, né? Algumas estão mais acostumadas com seres humanos, outras estão menos. Talvez isso pode afetar também quanto ela quer atacar pessoas e o quanto ela consegue atacar pessoas. Qualquer outra coisa que você imaginar que afeta a letalidade de um tubarão, que não é o seu tamanho corporal, vai fazer o que no seu gráfico? Vai criar dispersão em torno da tendência. Certo? Então, a gente desenha a reta aqui, né? Lembra como é que a gente faz para desenhar essa reta, essa tendência aqui? A gente usa um método específico para isso, né? Para saber posicionar essa reta. Qual é a melhor reta que representa essa nuvem de pontos? É assim? É melhor assim? É melhor passando no meio? Quem lembra? Que método a gente pode usar para fazer isso? Meninos quadrados. Oi? Repete aí pra gente, por favor, que não entendi. Mínimos quadrados. Exatamente, o método dos mínimos quadrados, lembra? Então, o que é o método dos mínimos quadrados? Cada pontinho tem uma distância em relação à reta, correto? Cada pontinho tem uma distância em relação à reta, né? Lembra como chama essa distância? Distância do ponto até a linha de tendência. Resíduo. São os resíduos. Lembra disso? São os resíduos, tá? Então, tem N pontos no seu gráfico, vai ter N resíduos no seu gráfico. Sempre, tá? Sempre. Esses resíduos representam justamente essa variação que existe na relação, que não é explicada pela sua variável independente, percebe? A relação entre as variáveis é representada pela linha, pela reta, né? Que captura a tendência. Mas tem variação em torno da tendência. Então, como é que espécies diferentes de tubarão, relativamente pequenas, têm letalidades diferentes? Ora, pode ser por qualquer outro motivo. Provavelmente não tem a ver com tamanho. Por quê? Porque eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Ah, essas duas espécies são grandes aqui, mas uma é mais letal e outra é menos. Por quê? Olha, provavelmente tem a ver com outros fatores, e não com a massa corporal. Então, por isso os estatísticos dizem os resíduos, a dispersão dos pontos em torno da tendência, representa a variação não explicada. A variação na letalidade que não tem a ver com a massa corporal. Tem a ver com o que, então? Sei, com outros fatores. Tá? Aí a gente poderia medir outras coisas, outras variáveis para investigar. Por que tem essa variação sobrando aqui nesse gráfico? O que importa é que a gente pode medir essa variação não explicada usando resíduos, né? Aí lembra que resíduos acima da reta são positivos. Resíduos abaixo da reta são negativos. Então a gente quer um número aqui. A gente usa um número para sumarizar o quão próximo ou quão longe os pontos estão da reta, né? Cada ponto tem a sua própria distância. Então, se a gente somar cada uma dessas distâncias, vai dar um número só para a gente que sumariza essa informação, né? Se os pontos estiverem muito longe da reta, os resíduos serão grandes, né? Aí, quando a gente somar todos os resíduos aqui, ó, vai dar um número grande. Se os pontos estiverem mais próximos da reta, né? Então os resíduos vão ser menores. Aí, quando a gente somar todos esses resíduos aqui, vai dar um número menor. Aí, a gente pode, então, usar isso para escolher qual é a melhor reta, né? Que representa a nuvem de pontos. Qual que é a melhor? A que tem os menores resíduos, né? Ou seja, aquela reta que passa mais no meio da nuvem de pontos, de modo que os pontos ficam mais perto dela possível. E aí, assim, naturalmente, ela representa melhor a tendência, né? O que acontece, em geral, com a maioria dos pontos. Né? Só que, quando você pega resíduos positivos, um monte de resíduos positivos, e soma com outros resíduos negativos, aí lembra que cria um problema pra gente, né? Os sinais. Pega uns números positivos e soma com os números negativos, o que acontece? Eles se anulam. Eles se anulam, né? Se cancelam. Então você pode ter diferentes nuvens de pontos aqui, aí vai ter resíduos positivos, vai ter resíduos negativos, né? Aí você pode desenhar diferentes retas aqui para tentar descobrir qual é a melhor, né? Só que várias delas podem ter resíduos positivos e várias delas podem ter resíduos negativos. Quando somar todo mundo, eles se anulam, então você vai ter, a soma vai ser números muito parecidos, né? Ou zero ou alguma coisa muito perto de zero.
E aí fica difícil você discriminar qual é a melhor reta, né? Porque soma aqui, dá quase zero. Soma essa agora, vai dar quase zero. Quase zero também. Então qual é a melhor? Aí não sei, porque as somas são muito parecidas. Sempre vai ser um número perto de zero. Então para resolver esse problema, né? Para resíduos positivos não se anularem com resíduos negativos, aí os estatísticos dão aquele truque, lembra? E é por isso que a gente chama de método dos mínimos quadrados. Ao invés de você simplesmente calcular a distância do ponto até a reta, você pega essa distância, o resíduo. O computador, né? Você não, o computador faz isso. Ele pega, calcula cada resíduo, e aí ele pega cada um deles, e eleva ao quadrado. Lembra disso? Por que elevar ao quadrado? Por que eleva ao quadrado? Dessa forma, os sinais vão ficar todos positivos. Quando você pega qualquer número e eleva ao quadrado, ou seja, multiplica por ele mesmo, o que acontece com o sinal? É sempre positivo, né? Número positivo vezes ele mesmo dá positivo. Número negativo vezes ele mesmo também dá positivo. Então, elevar ao quadrado significa o quê? Elevar ao quadrado, esse número aqui ao quadrado, essa distância, é a mesma coisa que você está calculando a área de um quadrado cujo lado é igual a essa distância, percebe? E é por isso que a gente fala, quando pega um número e multiplica por ele mesmo, a gente costuma dizer eleva ao quadrado. Por que eleva ao quadrado? Porque é exatamente isso que a gente está fazendo. Toda vez que multiplica o número por ele mesmo, é a mesma coisa que está calculando a área de um quadrado. Porque a área de um quadrado é o lado vezes o lado, lembra? Todos os lados são iguais, né? Lado vezes lado. É a área desse quadrado aqui. Então eleva os resíduos ao quadrado, ou seja, calcula a área desse quadrado, calcula a área desse quadrado, né? Calcula a área desse outro quadradinho aqui, Aí cada resíduo, cada ponto vai ter o seu quadradinho. Calcula a área desse outro aqui, calcula a área desse outro aqui embaixo. Existe área negativa? Não, né? Então agora todos são positivos. Então agora a gente pode somar os quadrados. Aí isso vai me dar uma ideia do quão longe os pontos estão da reta, ou quão próximos os pontos estão da reta. Diga. O áudio tá, cortando, eu acho. Não sei se é só no meu aqui. Tá, vou falar de novo. Se continuar cortando, me avisa, tá? Tá bem baixo. Aqui também tá assim. Baixo? Eu achava que era a minha caixa de som aqui. Mas então me fala, se vocês não estiverem me ouvindo direito, me avisa. Melhorou agora o volume? Mais ou menos? Melhorou? Melhorou. Tá. Então vamos de novo. Lembra que cada ponto tem uma distância da reta, que são os resíduos, né? Aí a gente soma os resíduos para dar um número que nos diz pra gente o quão próximo os pontos estão da reta. Se os resíduos forem muito grandes, significa que os pontos estão bem longe, então a relação é mais fraca. Se os resíduos são pequenos, então quer dizer que os pontos estão mais perto da reta. Então isso diz pra gente, os pontos seguem mais a relação é mais forte. Então a gente pode somar os resíduos, essas distâncias de cada ponto até a reta. De novo. Tá cortando ainda? É o volume ou tá cortando? Corta, não sei o que acontece, alguma batida aí, algo do tipo. Pode ser internet, tá? A explicação mais provável é a internet. Bom, eu vou falando... Oi, pode falar. Só pra dizer que aqui tá melhor o áudio, não tá mais cortando tanto. Mas eu acho que porque eu tô com uma caixinha de som. Mas pode ser a internet que tá oscilando, tá? Porque pra mim aqui mesmo hoje de manhã a internet tava indo e voltando. Então, paciência. Eu vou tentar falando aqui mais calmamente. Aí se alguém não entendeu alguma coisa, vocês perguntam. Tá? Mas de qualquer forma, lembra que eu tô gravando aqui também. Então, se tiver algum pedaço que você não entendeu nada, olha o vídeo depois, tá? É porque o áudio vai estar ok, porque eu tô pegando aqui direto do computador. Beleza? Então, lembra aqui que a ideia é a gente encontrar um número que, para medir, né, o quão longe ou quão perto os pontos estão da reta. E aí,
a gente eleva os resíduos ao quadrado, para não ter esse problema do sinal, né? De eu somar resíduos acima da reta positivos com resíduos abaixo da reta, que são negativos. Soma positivo com negativo, eles se cancelam. Então, dá zero ou quase zero, não ajuda muito. Então, eleva tudo ao quadrado. Agora você tem um quadradinho para cada ponto, para cada resíduo. Soma esses quadrados. Agora você tem um número que te fala o quão próximo ou quão longe os pontos estão da reta. Se essa soma for um número grande, muito grande, o que isso significa? Soma todos os quadrados. Ó. Se a soma for um número grande, o que isso nos diz sobre a relação? A relação é fraca, professor. É mais fraca, né? Por quê? Porque isso quer dizer que os pontos estão mais longe da reta. Né? Se a soma é um número menor, então quer dizer que os pontos estão mais perto da reta. Logo, os resíduos são menores. Por isso, os quadrados são menores. Quando somar todo mundo, vai dar uma soma menor. Aí, isso é o que os estatísticos chamam de soma dos quadrados. Lembra? Então, esse é o método dos mínimos quadrados. Tá? Por que a gente chama método dos mínimos quadrados? Porque a gente está procurando a reta que tem a menor soma dos quadrados possível. Tá? A menor soma. Então, por isso eles falam método dos mínimos quadrados. Tá? A reta com menor soma dos quadrados é aquela que passa mais no meio da nuvem de pontos. Né? Aquela que passa mais no meio, de modo que os pontos estão mais próximos possível. Aí essa é a melhor representação, a melhor medida dessa tendência. Tá? Então esse é o método que a maioria dos cientistas usa. Aí a reta, ó, você já sabe que pode descrever como equação, correto? Qual a equação? A equação da reta. Y igual a A mais B vezes X. Mas o Y lembra que é o quê? A reta representa a variável dependente exatamente? Não, representa a média, a tendência. Então, a média da letalidade, a média da variável dependente, é igual a A mais B vezes X. O que é A? É o intercepto, lembra? O que é o intercepto? O ponto onde a reta corta o eixo Y do gráfico, tá vendo? Quando x é zero. Então, nossa reta corta mais ou menos aqui, ó, o eixo Y. Quanto vale aqui? 10, mais ou menos, né? Tá vendo aqui, ó, 10? Então, por isso, o nosso A aqui vale 10. Mais B vezes X. O que é o B? É a inclinação da reta. Lembra o que significa a inclinação? O que é a inclinação da reta média? Fala aí pra gente. A inclinação mede... Voluntário para lembrar a gente aí o que representa a inclinação da reta. Quanto y muda por unidade de x? Quantas unidades o y muda para cada unidade de x, né? Então a inclinação dessa reta aqui, ó, 0,1. Por quê? Porque para cada quilo que muda a massa corporal do tubarão, a letalidade muda quantos por cento? Quantos? 0,1. 0,1%, exatamente. Tá? É exatamente isso que a inclinação representa. Então, aumentou 1 kg o tubarão, em média a gente espera que a letalidade dele aumente 0,1%. Aumentou 10 quilos, então vai aumentar 10 vezes isso, 1%. Aumentou 100 quilos, então vai aumentar 100 vezes isso, 10%. Tá vendo? Ó, do 0 para o 100 aqui, ó, a letalidade do tubarão em média na reta aumentou de 10 para 20, tá vendo? Então aumentou 100 quilos, aumentou 10%. Logo, para cada quilo aumentou quanto? 0,1. Tá? Nota que é uma matemática super complexa, super difícil, né? Tudo que você precisa saber é somar, subtrair,
multiplicar e dividir, tá? Esse é o nível de matemática que você precisa para interpretar resultados estatísticos, tá? 99% do tempo. Às vezes tem uma coisinha a mais, mas 99% das vezes é isso que você precisa saber. Nem mais nem menos. A reta mede a tendência. Aí, para completar a descrição da relação, lembra que nós temos um número que é calculado a partir da soma dos quadrados, que nos dá uma medida, né, do quantos pontos estão dispersos ou espalhados em torno da tendência, ou do quão próximos da reta eles estão, quão forte eles seguem a tendência, quão forte é a relação. Então, a soma dos quadrados vai dar um valor qualquer, um número arbitrário aí qualquer, né? Mas lembra que para calcular a soma dos quadrados, primeiro você calculou cada quadrado, né? Resíduo elevado ao quadrado. Quando você pegou os resíduos e elevou ao quadrado, qual é a unidade dos resíduos elevados ao quadrado? Qual é a unidade dos resíduos aqui nesse gráfico? A distância desse ponto aqui, ó, até a reta, no eixo vertical, qual que é a unidade de medida dessa distância? Porcento. Né? Porcento, né? Tá vendo? No eixo vertical a letalidade é medida em porcento, né? Então a distância desse ponto até a reta é algo tantos por cento. Tá? Esse ponto está tantos por cento acima da média, que é representado pela reta. Quando você pegar essa distância, esse resíduo em porcento e elevar ao quadrado, que unidade está isso aqui? Porcento ao quadrado. Porcento ao quadrado. Então a área desse quadradinho é porcento ao quadrado. Esse aqui, ó, porcento ao quadrado. Esse aqui também, porcento. Lembra quando você calcula a área de um terreno, né? Cada lado do terreno é em metros. Calcula a área dele. Aí fica o quê? Metros quadrados, né? Então aqui é a mesma coisa. Toda vez que você pega um número numa unidade e eleva ao quadrado, a unidade é a unidade ao quadrado. Então essa soma aqui, ó, a soma dos quadrados, qual que é a unidade de medida disso? É porcento ao quadrado. Agora interpreta para mim porcento ao quadrado. É estranho, né? Não é muito intuitivo. Tá? Então, por isso, normalmente a gente não interpreta a soma dos quadrados diretamente, porque ela está numa escala que não faz sentido para a gente. A soma dos quadrados dessa reta aqui é não sei quantos por cento ao quadrado. Tá, mas que diabos é porcento ao quadrado? Não faz muito sentido no mundo real isso. É simplesmente um método que permite a gente desenhar a reta na melhor forma possível para representar essa relação, tá? Mas esse número em si não diz muita coisa pra gente. Por isso, os estatísticos pegam ele e botam ele, né, numa escala que fica mais fácil de a gente interpretar. Qual escala? Como uma proporção. Proporção de variação explicada, lembra? E aí a gente usa a soma dos quadrados para calcular aquele outro número que diz pra gente o quão perto ou longe os pontos estão da reta. Que nós chamamos disso aqui, ó. Lembra desse número mágico aqui, ó? R quadrado. Quem lembra o nome disso aqui? Como a gente chama isso? Nome oficial do R quadrado. Variação explicada, né? Ele mede a proporção de variação ou percentual de variação explicada, né? Mas lembra que ele tem um nomezinho técnico. É um jargão que os estatísticos usam, né? Ele faz parte, né? De determinação. Isso aí, coeficiente de determinação, tá? Então toda vez que fala coeficiente de determinação, ou R quadrado, ou variação explicada, você sabe que está falando da mesma coisa, tá? Simplesmente porque os estatísticos deram um nome específico para isso, coeficiente de determinação. Mas ele mede o quê? A proporção de variação explicada. Explicada de quê? A proporção de variação explicada na sua variável dependente pela sua variável independente. Ou quanto a sua variável independente explica da variação na sua variável dependente. Então, se os pontos estão bem perto da reta, significa o quê? Nossa, os pontos seguem fortemente a tendência, né? Ah, então a massa corporal explica fortemente as diferenças de letalidade entre espécies de tubarão. Se os pontos estão muito espalhados em torno da reta, então a relação é mais fraca. Então a massa corporal explica pouco da letalidade das espécies de tubarão. Então, nosso R quadrado aqui, ó, 65%.
Ou você também pode falar assim, ó, 0,65, tá? Dá no mesmo. Você pode ver ele dessas duas formas na literatura, tá? R quadrado 0,65, mas aí você sabe que ele é uma proporção, então ele varia de 0 a 1. Então você também pode falar 65%, tá? Varia de 0 a 1 ou 0 a 100%. Então, transforma isso aqui numa frase pra gente. O R quadrado dessa relação aqui, ó, é esse. O que isso significa? Biologicamente, o que isso nos diz? R$ 65% da letalidade do ataque do tubarão é explicado pela massa corporal média dele. Perfeito. 65% da variação na letalidade do ataque do tubarão é explicado pela massa corporal. Ou se deve à massa corporal. Ou você pode falar, é por causa da massa corporal. Ou podemos atribuir a massa corporal. Tá? Então percebe que 65% é forte ou fraco para vocês? Mais ou menos? Mais para forte? Mais para fraco? Forte. Mais para forte. Mais para forte, né? 65% você pode falar assim, ó, 2/3 da variação na letalidade entre espécies de tubarão é explicado só pelo tamanho do bicho, percebe? Então, parece uma relação relativamente forte, né? E é o que você vê aqui no gráfico, certo? Percebe que os pontos estão bem próximos da reta, né? Eles seguem fortemente a tendência. Então esse número está simplesmente ajudando a gente a sumarizar esse gráfico, né? Em um valor, né? Em uma quantidade, para ajudar a gente a interpretar a relação, tá? Essa informação aqui está vindo de onde? Está vindo aqui, ó, do seu gráfico. Dos pontos que você mediu no seu gráfico, tá? Se 65% é explicado, então quanta variação na letalidade não é explicada pela massa corporal? 35%. 35%, né? 65 mais 35, fechou, 100%. Então tem 35% aí, ó, da variação. O que é essa variação, 35%? É justamente os desvios dos pontos em torno da reta, tá vendo? A variação não explicada, que não tem a ver com o tamanho do tubarão, né? Alguns estão mais para cima, outros estão mais para baixo. Por quê? Não sei, mas não é por causa do tamanho. Aí a gente poderia investigar outros fatores que talvez explicam esses outros 35% que estão sobrando. E assim a ciência avança. Aí alguém vai lá e faz uma pesquisa. Olha, expliquei tantos por cento desse fenômeno aqui, ó. Ah, legal, então a gente sabe alguma coisa sobre ele. Mas tem tantos por cento que a gente ainda não sabe. Aí vai outra pessoa lá, faz outra pesquisa. Ah, explicamos um pouquinho mais, explicou melhor agora. Mas ainda tem um pouco que a gente não entende. Ainda tem uma variação não explicada aí. Aí vai outra pessoa lá e faz outra pesquisa. Aí a gente entende um pouco melhor agora. E aí vai, de novo, de novo, de novo. E aí assim nosso conhecimento sobre o mundo vai melhorando cada vez mais. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida. Pode A falar. partir de quantos por cento seria considerado uma relação forte? A partir de 50%? Porque De forma bem genérica, né? Você pode falar acima de 50% tá mais para forte, abaixo tá mais para fraco. Mas percebe que isso depende de qual é a sua questão, a pergunta que você está investigando, né? Por que depende da sua pergunta? Por exemplo, se você faz um estudo de campo, né, vai no campo e coleta, mede suas variáveis no campo, em geral a gente já espera que muitas coisas podem estar influenciando o que você vai medir na natureza, correto? Então a gente já imagina que vai ter um tanto de espalhamento dos pontos no seu gráfico. Você não vai medir tudo, correto? Você vai medir algumas coisas. Então provavelmente vai ficar coisas aí que estão afetando sua variável dependente que você não vai medir. Se não vai medir, significa vai sobrar alguma variação não explicada no seu gráfico. Agora imagina que você vai fazer um experimento de laboratório. Normalmente como é que as pessoas fazem experimentos no laboratório? Eu quero testar se a concentração de uma substância, por exemplo, tem um efeito antimicrobiano, antibacteriano. Eu quero saber se a concentração de uma substância impede o crescimento, a proliferação de bactérias. Aí você vai lá, faz várias culturas de bactéria, por exemplo.
Aí em cada uma você aplica uma concentração diferente dessa substância. E você controla todo o resto do laboratório. Você controla a temperatura, você controla a umidade, você controla o substrato, a concentração de nutrientes onde as bactérias estão crescendo, a quantidade de comida que tem para elas. Você controla a concentração de oxigênio, controla tudo que você puder. Quando você fizer esse gráfico aqui, ó, quantas bactérias cresceram, concentração da substância aqui, ó, que eu botei lá nas bactérias, no eixo X. Quando você fizer esse gráfico, quanto espalhamento dos pontos você acha que vai aparecer aqui? Muito ou pouco? Os resíduos vão ser grandes, menores, mais ou menos. O que vocês acham? Fiz um experimento no laboratório, controlei tudo que eu podia, variei só a minha variável independente para ver que efeito ela tem. Qual o tamanho da dispersão dos pontos que você acha que vai aparecer no seu gráfico? Muito grande? Mais ou menos? Pequeno? Eu acho que seria pequeno. Por quê? Já que é controlado tudo. Porque lembra o que causa a dispersão dos pontos no gráfico? Não é justamente outras coisas que você não controlou e não mediu, né? Pode empurrar os pontos ou mais para cima ou mais para baixo. Então, se você faz um experimento controlado, a dispersão é minúscula, tá? Em geral é minúscula. Aí o seu R quadrado vai ser, provavelmente vai ser mais como o quê? Vai ser mais assim, ó. 85%, 90%, 95%, e pode até ser quase 100%, tá? 98%. Porque você controlou tudo, você isolou só o efeito do que você quer testar no laboratório. Aí no laboratório é fácil fazer isso. Dependendo do experimento que você vai fazer, é fácil fazer isso. Agora, se você está interessado em como isso funciona na natureza, como é no mundo real, no ambiente natural, o que você vai controlar? Aí é mais complicado, percebe? Aí dificilmente você vai ter um R quadrado perto de 100%. Vai estar mais para o quê? Vai estar mais assim, ó. 50, 40, 30, até 20 talvez. Tem uma relação, só que ela é relativamente fraca. Por quê? Porque pode ter uma série de outros fatores criando variação aqui, ó, afetando a sua variável dependente que você não mediu, que você não controlou. Aí seu R quadrado, ó, vai lá para baixo. Entendeu? Uhum. Pois é, porque no meu gráfico da última atividade tinha dado 48%. Mas eu considerei relativamente forte, porque. Moderado, né? Pode falar. Moderado. Tá mais ou menos ali no meio, né? Então, a escala é 0 a 100%, mas em geral a gente vai ver mais perto de 100 ou mais perto de 0. Aí depende da sua questão, tá? Depende da coisa que você está investigando. Porque naturalmente pode ter mais fatores influenciando ou menos. E aí se tiver muita coisa que você não controlou, naturalmente seu gráfico vai ser mais espalhado, mais zoado aqui, tá? Tranquilo isso, gente? Perguntas sobre o que a gente acabou de falar? Nota que nós simplesmente refrescamos a sua memória aqui, tá? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma questão sobre isso? Então juntou isso aqui tudo, né? Juntou a reta de mínimos quadrados, que descreve a tendência, com o R quadrado, que descreve a força da relação, quantos pontos estão próximos, seguindo a tendência. Aí a gente dá um nome para esse tipo de... né? Fez isso aí para medir a relação, aí os estatísticos dão um nome, né? Tradicionalmente. Que vocês já sabem qual é, né? Fez isso aqui, aí eles dizem, você fez uma... Fez uma o quê? Alguém me lembra aí?
Como é o nome dessa análise que a gente acabou de fazer? Regressão. Regressão Uma linear? regressão linear, né? Regressão não, né? Regressão. Então isso aqui é a regressão linear. Aí lembra que vocês já fizeram lá no Excel, né? Então você já tem uma ideia como é que faz, inclusive no computador, certo? Isso aí é regressão linear, tá? Então agora toda vez na sua vida que você vê um gráfico com uma reta, uma equação estranha, opa, não, essa equação não é estranha, essa é a equação da reta. E aí o intercepto, vai estar o número sozinho, ó. Alguma coisa vezes x. Ah, então isso aqui é inclinação. Ah, esse número está me dizendo, em média, quanto y muda por unidade de x. R quadrado? Ah, variação explicada. Agora você já sabe. Beleza? Todo mundo relembrou aí as ideias principais? Então o resultado da regressão linear é isso aqui, tá? Não tem mais muito além disso não. Você vai ter uma representação gráfica dela, né? A reta. Esses quadrados aqui é como o computador faz para chegar na reta, tá? Mas aí isso aqui não interessa para nossa interpretação, tá? O que interessa é a tendência, é a reta em si. A soma dos quadrados lá é simplesmente para posicionar a reta no gráfico, tá? Aí o computador faz isso para você. O computador faz tudo isso aqui para você, tá? O seu resultado vai ser isso. A linha de tendência, a equação que descreve a tendência e o R quadrado, que mede a força da relação. Simples assim. Tranquilo? Então vamos dar uma pausinha agora. 15 minutos. Aí volta aí pra gente continuar nossa conversa de hoje. Agora que estamos todos relembrados, refrescados a memória. Aí agora a gente vai aprender algumas coisinhas a mais, tá? Que ainda falta a gente ver pra você ter uma noção uma visão mais geral e mais sólida. Mas aí você, no fim dessa aula, já vai conseguir interpretar boa parte dos resultados estatísticos que você vê na literatura, tá? Só sabendo isso aqui você já consegue. E aí isso já te dá uma boa ideia. Aí na volta a gente continua a nossa conversa. 15 minutos. Então, isso que vocês estão vendo aí é uma questão de concurso público do CESP, tá? Sebrasp, que organiza questões para concursos públicos de todo o Brasil, alguns dos principais concursos, inclusive alguns que interessam a vocês possivelmente no futuro próximo, uma vez formados biólogas e biólogos. Que tipos de concurso que eu estou falando? Concurso da Polícia Federal, concurso para o IBAMA, concurso para o ICMBio, que são as duas principais agências federais de fiscalização ambiental do Brasil, né, onde biólogos podem atuar. Então eu peguei aqui aleatoriamente uma questão, tá? Que foi feita pelo CESP, que cai nesses concursos. E notem que a questão é um gráfico, tá? Então olha esse gráfico aí, ó. Todo mundo consegue ver bem? Dá para ler? Consegue ler os eixos do gráfico? Sim, professor, dá pra ver, sim. Então olha aí, ó. Olha o gráfico, aí aqui embaixo tem o enunciado, tá? Aí ele fala assim, ó. O gráfico acima mostra a relação entre o PIB per capita de 100 municípios e as vendas mensais do jornal C nesses municípios. Todo mundo sabe o que é PIB per capita? Alguém não sabe o que é PIB per capita? Quem não sabe, fala aí. Eu não sei o que é PIB per capita, me explica. Alguém explica pra gente aí. Quem sabe o que é PIB per capita? Alguém sabe? Produto Interno Bruto? PIB é o Produto Interno Bruto. E o que é isso? De forma simples, o PIB, ou Produto Interno Bruto, é a quantidade de dinheiro que circula num lugar durante um dado intervalo de tempo, tá? Então você pode pensar que é o volume de riqueza que circula num lugar, em um dado intervalo de tempo. Normalmente é calculado para um ano, né?
Provavelmente você já ouviu falar de PIB nos jornais, né? PIB do Brasil diminuiu do ano passado para esse ano. PIB do Brasil cresceu não sei quantos por cento. Ou deixou de crescer não sei quantos por cento. Então é isso, é uma medida é uma das principais medidas econômicas de riqueza que existe. Quantidade de dinheiro circulando no país em um ano, por exemplo. Então, o PIB per capita é você pega toda a quantidade de dinheiro circulando num lugar e divide pelo número de habitantes. Então, PIB per capita é uma forma de medir a quantidade de riqueza disponível por pessoa, por habitante, né? Em geral, um habitante desse lugar aqui tem quantos reais? Tá vendo a unidade de medida aqui, ó? Em reais, né? Então é a quantidade de dinheiro. Tá? Então, uma medida de riqueza por habitante. Você pode pensar assim. De 100 municípios. Então, cada ponto nesse gráfico representa uma cidade, um município. Tá? E no eixo Y você tem as vendas mensais do jornal. Então, olha o eixo Y aqui. Ó. Vendas, unidade, em unidades. Tá? Então, unidades de jornal que foram vendidas em um dado município. Então, olha para esse gráfico aí e fala para a gente que pergunta este gráfico quer responder. Que pergunta esse gráfico está fazendo? Professor, Diga. se a quantidade de jornais vendidos, né, ela tem relação com o PIB dos municípios, né? Exatamente. Será que tem alguma relação entre a quantidade de jornal vendido naquele município e a riqueza das pessoas? Será que cidades mais ricas, com habitantes mais ricos, tendem a comprar mais jornal? Será que cidades menos ricas compram mais jornal? Tá? Então, percebe? A primeira coisa que a gente faz quando vai interpretar um gráfico, ler os eixos. Qual é a pergunta que o gráfico está fazendo? Tá? Aí ele fala assim, ó, o gráfico apresenta uma reta de regressão linear simples, ajustada pelo método de mínimos quadrados e seu coeficiente de determinação. Agora todo mundo já sabe o que isso significa, correto? Tá vendo essa linha aqui, ó? Tá vendo essa equação aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? R quadrado. Agora você já sabe o que é, né? Não tem mais mistério. Com base no resultado, é correto considerar que as variáveis são praticamente independentes. Certo ou errado? Olha o gráfico. Acredito que é certo. Por quê? Porque, pelo que a gente pode ver aí, tá muito disperso os pontos. A reta quase cortando ao meio o gráfico. Olha aqui, ó. Ó, R quadrado. Ah, é verdade, ele é muito mais fácil ver ainda. É, mas percebe que ele aqui está sumarizando em um número o que você está vendo no gráfico, né? Então, primeira coisa, você bate o olho no gráfico, opa, consegue ver alguma tendência clara, óbvio, nesse gráfico? Difícil, né? Aí, olha o requadrado. É isso que ele está dizendo para você em um número só, tá resumindo, tá vendo? Então, ó, 0,004. Interpreta esse número aqui para mim. Transforma numa frase. Alguém transforma esse número aí numa frase pra gente. Apenas 0,004 das vendas está relacionado ao PIB aí. Certo. Ou seja, apenas 0% da variação nas vendas reflete o PIB per capita do município. Ou seja, tem alguma coisa a ver as vendas do jornal com o PIB do município? Tem alguma relação aí? Não. Então, com base no resultado, é correto considerar que as variáveis são praticamente independentes, certo ou errado? Certo. Muito bem, então agora vocês já podem fazer concurso público para a Polícia Federal, para o IBAMA, para o ICMBio.
Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Professor, Diga. olhando num gráfico assim, sem eu ter ainda a equação e o valor do R ao quadrado, olhando só para a reta aqui, eu já posso meio que determinar que ela vai ser meio que independente, tipo, só olhando Sim. para o gráfico, para os pontos, porque eu não consigo ver, antes mesmo de olhar para a equação, eu não conseguiria ver qualquer padrão aí. Sim, perfeito. Né? Consegue enxergar alguma relação óbvia aí? Tem nada aí, né? Você pegou feijãozinhos e jogou em cima da mesa, né? Pega uns feijãozinhos e joga em cima da mesa. Aí vai aparecer um negócio lá, tá! Um monte de ponto espalhado, né? É isso aí, ó. Então percebe que você não precisa nem olhar para os números. Lembrem-se sempre, os números resumem os dados. Os números nos ajudam a medir, a quantificar os dados. Mas eles estão apenas resumindo os dados, tá? O que você mediu mesmo no mundo real não foi a equação, não foi R quadrado. Foram os pontos no seu gráfico. É por isso que nós sempre olhamos o gráfico. E só de olhar você já sabe, tá vendo? Agora que você já olhou alguns gráficos várias vezes, repetidas vezes, só de olhar o gráfico você já percebe, tá vendo? Você já consegue prever, mais ou menos, inclusive qual vai ser o resultado numérico. O R quadrado é mais ou menos tanto. Só de olhar esse gráfico eu já sei. Percebe? Professor, Diga. só uma pergunta. O R ao quadrado também pode ser chamado de coeficiente de determinação, é isso? Sim. Coeficiente de determinação. Às vezes você vai ver alguns outros nomezinhos, tipo coeficiente de explicação, às vezes aparece aí. Mas é tudo a mesma coisa, tá? Variação explicada, proporção de variação explicada, tá? São sinônimos. Então, todos nomes diferentes para a mesma coisa, para R quadrado. Tranquilo? Então vejam que esse aqui é uma questão típica de concurso, tá? Então percebe como, além de ter a questão de interpretação, você interpretar resultados científicos, trabalhos científicos, acadêmicos, isso aqui também cai em concurso, tá? Então isso aqui, mesmo que, eu não quero usar nada disso, beleza, mas você vai fazer concurso? Então você vai precisar disso também. E agora você já tem plenas condições de responder, tá vendo? Plenas condições. Não tem mais nada aqui que é misterioso para vocês, tá? Então quanto mais você praticar, mais óbvio fica. Simples assim. Beleza? Então, ó, esses exemplos que a gente acabou de ver aí, o exemplo lá do tubarão, né? Essa questão agora do concurso aí, da CESP, é a situação, uma das situações mais comuns, que quando a gente está interessado em relações entre variáveis quantitativas, correto? Então, letalidade é um número, massa corporal é um número, né? Número de vendas é um número, é uma quantidade. PIB per capita é um número também. Mas vocês já viram que às vezes nós estamos interessados em relações que não envolvem exatamente variáveis numéricas ou quantitativas, mas podem envolver variáveis qualitativas ou categóricas, né? Como os estatísticos chamam. Que é quando você não, a característica que você mede não é um número, não é uma quantidade, mas sim uma categoria, um grupo. Então você diz, essa unidade amostral pertence a esse grupo. Essa outra unidade amostral pertence a esse outro grupo. E assim vai. Exemplo. Lembra desse gráfico aqui que todo mundo fez? Tem relação entre a altura da pessoa e o sexo biológico da pessoa? Variável dependente, altura, em metros. Variável independente, sexo, é uma variável qualitativa ou categórica, né? Então não tem qual dos dois sexos é maior, feminino ou masculino. São dois grupos. E eles podem ser diferentes, né? Ou pertence ao grupo feminino ou pertence ao grupo masculino. Então quando você tem essa situação aqui, faz o gráfico, beleza, vocês já fizeram, já sabem como fazer. Olha o gráfico, tem relação? Já sabe também interpretar isso aqui, né? Tem relação nesse gráfico aqui? Tem, professor. Qual? Transforma em uma frase.
sexo. Só um minutinho. Pessoas do sexo masculino tendem a ser mais altas do que pessoas do sexo feminino. Simples assim, né? Pessoas do sexo masculino tendem a ser mais altas do que pessoas do sexo feminino. Tendem a ser, né? Ah, mas tem essa pessoa aqui, ó, esse homem, que é mais baixo que essa mulher. É, mas lembra, tendência, né? Maioria, né? Então agora que você já está careca de saber disso, me diz como eu posso fazer para medir, quantificar ou sumarizar essa relação ou essa tendência que você está vendo neste gráfico. O que eu posso fazer? Como faz para medir ou quantificar a relação que você está vendo neste gráfico, nesta nuvem de pontos? Como faz? A gente acabou de ver aí. O que a gente faz? Alguém ajuda a gente aí. O que eu posso fazer para medir, quantificar a tendência neste gráfico? Alguma ideia? Bora, alguém dá uma ideia aí pra gente. Seria com uma reta também? Faz uma reta, né? Que deu amnésia coletiva agora, de repente todo mundo esqueceu o que a gente acabou de fazer. A reta, né, gente? Não tem mistério, tá? Não fica, ah, meu Deus, não é mais complexo, é mais simples do que você tá achando, tá? É o óbvio, tá? É só o que a gente já fez, ó. A gente não usa uma reta? Então usa uma reta. É o que você já sabe fazer. Vamos fazer uma reta aqui para representar essa tendência nesse gráfico. Como ela deveria ficar, mais ou menos? Tá bom assim? Uma, Oi? Tá bom assim? uma média. Uma média? Onde que é a média aqui? Acho que é no meio. Mais no meio? Tipo assim? Tá bom assim? Olha os pontos aqui, ó, das pessoas do sexo feminino. A maioria dos pontos está mais para baixo ou mais para cima? Mais para baixo. Para baixo, né? Então se você calculasse a média aqui, onde que a média cai? Mais para cá, aqui mesmo. Mais ou menos. Se for tirar a média, lembra que a média vai para onde está a maioria, né? Concorda então que provavelmente a média talvez seja uma coisa assim, né? Talvez assim, né? Onde está a maioria dos pontos? Ah, está um pouquinho mais para baixo. Então a média deve estar um pouquinho mais para baixo. Então lembra que a reta representa a média? Então ela deve passar onde está a média. Talvez alguma coisa mais ou menos assim, né? E aqui nesse outro? Tá bom assim? Tá bom assim? Melhor assim? Acho que assim tá bom. Tá bom, né? Bem no meio, né? 5 pontos, ó. 2 aqui, um no meio. A distância é parecida, né? Então, mais ou menos por aqui. Se usar o método de mínimos quadrados, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente isso, tá? Ele vai ver onde está a média. Aqui, onde está a média? Aqui. Liga os dois com uma reta. Pã, pronto. Simples assim. Ah, então vai ter uma equação que representa a média? Ah, vai ter uma equação que representa a média.
Vai ter um R quadrado que mede a dispersão dos pontos em torno da reta? Vai ter um R quadrado também, mesma coisa. A diferença aqui é o quê? É que ao invés de você ter vários valores no eixo x, tá vendo? Quando o eixo x é um número, uma quantidade, você tem vários valores possíveis no eixo x, né? A diferença é que agora não tem vários valores. Quando você tem grupos, a situação mais simples possível de uma variável categórica ou qualitativa, ou nominal, é o quê? É quando você tem apenas dois grupos, tá vendo? Ou é esse outro. Então só vai ter duas médias aqui. A média desse grupo e a média desse. O resto é tudo a mesma coisa. Tá? Quando você faz isso, tá? Então vou escrever aqui do lado para todo mundo lembrar, tá? Vai ter a equação da reta? Vai ter a equação da reta. Então vou escrever média de y igual a A mais B vezes x, que você já sabe, né? É a equação da reta. Vai ter o R quadrado? Vai ter o R quadrado também, igual a alguma coisa aí qualquer. Tantos por cento, tá? Como chama isso? Como chama essa análise? Quando você faz isso, aí a gente Regressão, diz, você né? fez uma regressão linear. Correto? Correto. Está correto. Porém, tradicionalmente, não é assim que as pessoas costumam chamar. Por quê? Porque normalmente, historicamente, as pessoas chamam de regressão linear o quê? Essa situação aqui, ó. Quando você tem relação entre variáveis quantitativas ou numéricas. Lembra de onde veio o nome regressão? Lá do Galton, que ele queria ver se tinha relação entre a altura dos filhos e a altura dos pais. Aí ele viu aquela relação e ele pensou, parece que a altura dos filhos está voltando para a altura média da geração anterior dos pais. Aí ele chamou de regressão, né? Lembra disso? Aí por isso que as pessoas começaram a chamar de regressão, porque ele lá disse que era, naquele caso era regressão. Aí as pessoas associaram, historicamente, quando você usa o método de mínimos quadrados para determinar a tendência, a relação entre duas variáveis quantitativas, aí as pessoas falam, regressão, em homenagem ao Galton, tá? Quando você tem isso aqui, ó, isso aqui é uma regressão também? É, exatamente a mesma coisa. Mas historicamente as pessoas não chamam de regressão, para diferenciar o tipo de variável. Agora você tem uma variável independente categórica, com duas categorias. Ou seja, você está comparando dois grupos, né? É a mesma coisa que dizer, eu estou comparando esses dois grupos. Quero saber se, em média, eles são diferentes ou não. Como que as pessoas chamam isso agora? Tradicionalmente, chama de quê? Alguém sabe? Alguém sabe? Ninguém? Tradicionalmente chama assim, ó. Teste T. Alguém já ouviu esse nome? Já ouviu esse nome? Teste T. Faz um teste T, ou você fez um teste T. O que é isso? Você usou o método de mínimos quadrados para medir a relação entre uma variável dependente quantitativa e uma variável independente categórica com duas categorias. Ou seja, você está comparando dois entre si. Aí as pessoas chamam de teste T. Por que teste T? Por razões históricas também, gente, tá? Simplesmente por isso. Porque em uma dada situação, uma dada circunstância histórica, quando as pessoas começaram a investigar esse tipo de relação, aí, naquele contexto, parecia uma coisa diferente, então elas deram um nome diferente. Porém, matematicamente é exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente o mesmo método. Faz a reta exatamente do mesmo jeito, vai ter a equação do mesmo jeito, vai ter o R quadrado do mesmo jeito. A interpretação é como? É exatamente do mesmo jeito. Vai dar um nome diferente. Aí agora você sabe
Quando vê esse nome aqui, então quer dizer que é variável independente. É categórica, está comparando dois grupos entre si. Tá? Pergunta, quem quer falar? Professor, Pode é falar. que o seu áudio cortou 1 hora e eu queria que você repetisse, Tá. por favor, a parte da explicação do teste T. Tá, então por que esse nome teste T? Razões históricas, assim como tem esse nome estranho aqui, que vocês já aprenderam, regressão, né? Por que regressão? Porque quando as pessoas começaram a investigar esse tipo de relação aqui, lembra lá do Galton, ele chamou de regressão, né? Por causa da questão específica que ele estava investigando, ele chamou de regressão. Mas aí isso ficou como um hábito, tá? Todo mundo que foi vendo aquilo e começou a usar depois, continuou chamando regressão, regressão, regressão. Aqui é a mesma coisa, tá? A primeira pessoa que começou a investigar esse tipo de relação, quando você está comparando dois grupos, também um cara lá no século XIX, chamado William Gossett, também era inglês. Aí ele também era contemporâneo do Galton. Aí ele trabalhava numa cervejaria chamada Guinness, que fica na Irlanda. Alguém já ouviu falar dessa cervejaria? Já ouviu falar de cerveja Guinness? É uma cerveja famosa mundialmente, lá na Irlanda. E aí estava pensando uma forma, como é que eu faço para saber se a cerveja que tem produzida na cervejaria tem a qualidade mínima necessária para poder vender. Porque a cerveja tem que ter certas características, você não pode vender de qualquer jeito, né? Não pode vender cerveja estragada, por exemplo. Então ela tem que ter um sabor tal, tem que ter concentração tal. Tá? Tem várias características que mede na cerveja para saber se ela está apta para o consumo, para a venda. Então, o Gossett, que trabalhava na cervejaria, ele estava pensando uma forma, como é que eu faço para saber se eu pegar uma amostra, coletar uma amostra da cerveja que está produzida nesse estoque de cervejas nos barris que foram produzidos hoje pela cervejaria. Eu quero coletar uma amostra para fazer um controle de qualidade, né? Ou seja, tem uma amostra de referência, cervejas que eu sei que estão boas, tem as qualidades que eu quero, e tem as cervejas que foram produzidas hoje. Será que elas estão no mesmo nível de qualidade ou será que elas estão muito diferentes? Se tiver igual, ótimo, é isso que a gente quer. Se tiver diferente, então a gente tem que olhar o que está acontecendo na produção para ficar igual. Então, de um lado ele tinha a cerveja perfeita de referência e do outro lado ele tinha a amostra das cervejas produzidas hoje. Compara os dois. Como? Usando mínimos quadrados. Em média, a cerveja feita hoje segue o nosso critério de qualidade? Se sim, os dois devem ser iguais, não deve ter diferença nenhuma entre os dois grupos. Então ótimo, podemos vender. Não, a amostra da cerveja de hoje está diferente. Está mais amarga, está mais aguada, tá alguma coisa estranha. Tá diferente os grupos entre si? Então não pode vender isso aqui, ó. Vai lá olhar nos tonéis, lá na produção, o que está errado e corrige até os dois ficarem iguais. Quando tiver igual, aí a gente pode vender de novo. Aí o Gossett fez essa coisa aqui e aí ele chamou de teste T. Tá? Por razões históricas. Tá? Comparação de um grupo com outro grupo de referência. Só que depois as pessoas viram isso, olha, a gente pode usar esse método para comparar dois grupos de qualquer coisa. Por exemplo, a altura de pessoas do sexo masculino ou feminino. Ou qualquer variável quantitativa entre dois grupos A e B, sejam lá o que eles representarem. Então, por tradição, as pessoas continuaram se referindo a essa situação aqui de teste T. Teste T, teste T, teste T. Então hoje, na literatura, você vê as pessoas falando teste T. Mas é a mesma coisa que isso aqui? É exatamente a mesma coisa. Apenas o que mudou? Você está falando de uma variável categórica, qualitativa. Dois grupos, tá? Você está comparando dois grupos. Beleza? Isso.
Então agora você já sabe dois nomes, tá? Quando você olhar nos trabalhos, olhar nas palestras, nas apresentações. Ah, eu fiz uma regressão linear. Ah, tá. Fez isso aqui, ó. Para analisar os meus dados, chegando nesse resultado, eu fiz um teste T. Ah, tá. Fez isso aqui, né? Ah, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ah, mas a sua variável independente é categórica, tá? Você está comparando dois grupos. Duas categorias. Quando chama de regressão? Quando as suas variáveis são numéricas, quantitativas. Todas, tá? Tranquilo? Então agora você sabe dois nomes importantes. Regressão, teste T. Tem situações em que você quer comparar grupos, mas você não tem só dois grupos. Essa é a situação mais simples, tá? Só tem duas categorias. Ou esse grupo ou esse outro grupo. Às vezes você está interessado em comparar mais que dois grupos. 3, 4 ou 5, ou seja lá quantos forem. Exemplo. Neste gráfico nós temos um exemplo usando dados do IBGE, tá? Todo mundo sabe o que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável por coletar dados da população brasileira, tá? Que serve para o governo saber qual é a situação da população e planejar o governo, planejar políticas públicas com base nesses dados. Então, em 2008, o IBGE fez uma grande amostragem por todo o Brasil, em cada estado brasileiro, e aí coletou uma amostra de cada estado do Brasil para saber qual é a altura média de uma pessoa em cada estado do Brasil. Então, cada ponto que você está vendo nesse gráfico é um estado. Todo mundo lembra quantos estados tem do Brasil? 26 e o Distrito Federal. 26 estados mais o Distrito Federal. Então, a gente pode genericamente falar 27 unidades federativas, né? Lembrando que uma delas é o Distrito Federal. Logo, tem quantos pontos nesse gráfico? 27 pontos. No eixo vertical, você tem a altura média das pessoas de um dado estado em centímetros. E no eixo horizontal, você tem a região geopolítica onde aquele estado está no Brasil. Então, lembra que o Brasil é dividido em 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Ou seja, região do Brasil é uma característica do estado. Variável região do Brasil. São grupos, correto? Não tem região maior ou menor. As regiões são diferentes, são grupos de estados diferentes. São quantos grupos? 1, 2, 3, 4, 5. Olha para esse gráfico aí e fala pra gente. Tem relação entre a altura média das pessoas em um estado e a região do país? Tem, professor. Qual relação? Que a altura média do estado, ela varia de acordo com a região. Certo. Varia como exatamente? Qual a tendência? A tendência é que ela, em média, aumente Aumenta onde? da região norte para a região sul. Algumas regiões tendem a ter alturas, pessoas, né, populações de estados mais altas do que outras regiões, certo? Quais são as regiões onde tem, em média, populações mais altas? Sudeste. Sudeste, né? E sul também, percebe? Né? Parecido aqui, né? Aí o centro-oeste aqui, ó, em média, né? Lembra que a gente olha tendência média, né? Em média, um pouquinho menos, né? Um pouquinho abaixo aqui. Onde você encontra as populações mais baixas do Brasil? Norte. Nordeste. No norte e no nordeste. Todo mundo percebe isso claramente aqui, né? Se calcular a média do norte e do nordeste, ó, tem alguns estados do nordeste aqui que é um pouquinho mais para cima, tá vendo? Então provavelmente vai puxar a média um pouco para cima. Mas em geral não é muito diferente, tem uma sobreposição bem grande entre os dois, tá vendo? Em geral, os dois são bem sobrepostos. Então, faz sentido para vocês isso aqui?
Condiz com o que você esperaria? Já tinha pensado sobre isso? Faz sentido? Acho que faz. Eu esperava que o pessoal da região sul fosse mais alto do que do É, né? oeste. Mas faz sentido. As pessoas costumam pensar isso, né? As pessoas mais altas, em média, no Brasil são da região sul, mas na verdade é na região sudeste. Em média, tá? Em média. E nota que é especialmente por causa de um pontinho nesse gráfico, tá vendo? Que estado é esse aqui, onde tem as pessoas mais altas do Brasil? Ah, eu não lembro de cabeça, mas ela deve ser São Paulo, tá? Eu acho que é São Paulo. Em média, tá? Então lembra que é em média. Por que eu tô falando? Em média, em média. Porque se você for em um estado qualquer do Brasil, aí, se eu for aqui todo mundo vai ser alto e aqui todo mundo vai ser baixo? Não, claro que não. Todo mundo aí provavelmente conhece uma pessoa que é muito alta, correto? Conhece alguém que tem mais de 80, mais de 90 de altura? Conhece? Sim. Em Boa Vista? Conhece? Com certeza, né? Então todo mundo conhece. Por quê? Porque lembra que dentro de cada estado tem variação na altura, tá? Tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas. Essa aqui é a altura média, né? Então, em geral, pessoas tendem a ser mais baixas, né? Aqui mais altas. Por que vocês acham que essa relação existe aqui? Por que as pessoas tendem a ser mais baixas nessas regiões e mais altas nessas regiões? Alguma ideia? Hipóteses. Biólogas, biólogos, o que afeta a altura de uma pessoa? O que pode afetar a altura de uma pessoa? E aí, biólogas, biólogos? Nenhuma ideia? Alguém dá uma ideia aí pra gente? Todo mundo já esqueceu das atividades que vocês fizeram? O que afeta a altura? O que pode afetar a altura de uma pessoa? Genética. A altura dos pais. Genética. Em geral, afetar as características de um organismo, de um indivíduo. Fatores genéticos e fatores ambientais, lembra? Foi isso que a gente conversou até aqui? Né? Fatores genéticos e fatores ambientais. Então, talvez, né, a ancestralidade de alguns estados, né, as pessoas que colonizaram certos estados têm genes que conferem altura maior, ou talvez não tem nada a ver com genética, talvez seja uma questão ambiental. As condições socioeconômicas são muito diferentes entre os estados do Brasil, né? A pobreza varia muito entre estados do Brasil. Alguns estados são mais ricos, outros são mais pobres. A alimentação das pessoas varia muito entre estados do Brasil, né? Em alguns estados as pessoas têm uma alimentação melhor, em outros têm uma alimentação pior, né? Então tudo isso pode afetar a altura da população de um estado, tá? Pode afetar a altura de uma pessoa, logo pode afetar a altura da população. Logo pode criar essas diferenças entre regiões aqui. Tá? Aí, para investigar isso, precisaríamos talvez medir outras coisas, outras variáveis, né? Mas aí é outras perguntas para a gente investigar.
Então, quero medir essas tendências, essas diferenças que a gente está vendo entre regiões nesse gráfico. Quero medir isso, quantificar. Como eu posso fazer? Como eu posso fazer para medir essas diferenças entre regiões? Seria com uma reta também? Faz uma reta, né? Essa altura não tem mais nenhum mistério, correto? Só que nota que quando você só tem dois grupos, você faz uma reta e uma reta basta para comparar os dois grupos entre si, né? A reta passa pela média. Esse grupo tem uma média. Esse outro grupo tem outra média. A reta liga as duas médias, simples assim. Só que agora você tem mais que dois grupos. Tem vários grupos. Então, ó, eu quero comparar a região norte com a região nordeste. Aí, ó, tem uma reta aqui, né? Beleza? Quero comparar a região centro-oeste com a região sudeste. Como faz? Aí agora eu preciso de outra reta. Né? A média aqui, mais ou menos, né? A média aqui, mais ou menos, talvez. Quero comparar a região sudeste com a região sul. Como faz? Ah, então agora eu preciso de outra reta. Então, nota que entre o sudeste e o sul não tem uma diferença muito grande, né? Então, talvez vai ser uma reta mais assim, tá vendo? Quero comparar a região nordeste com a região centro-oeste. Como faz? Ah, então tem outra reta. Passando mais aqui, mais ou menos aqui, na média, né? E assim vai. Quero comparar a região norte com a região centro-oeste. Aí o norte está bem aqui, tá vendo? O centro-oeste está bem aqui, ó. Então, se eu for ligar esses dois, comparar esses dois, norte e centro-oeste, com uma reta, como é que ela vai ficar? Ela sai aqui do norte e vai lá para o centro-oeste. Ah, então vai ser uma reta mais ou menos assim. Quero comparar o nordeste com o sul. Ah, então quer dizer que eu tenho outra reta aqui, que sai daqui, ó, da média do nordeste e vai lá na média do sul, tá vendo? Então, quantas retas você precisa para comparar? Quantas comparações possíveis você tem aqui nesse gráfico? 5 grupos. Quantas comparações você pode fazer aí? Norte com nordeste, norte com centro-oeste, norte com sudeste, norte com sul. 4 comparações, né? Nordeste com centro-oeste, nordeste com sudeste, nordeste com sul. Mais 3. 4 mais 3, 7. Centro-oeste com sudeste, centro-oeste com sul. Mais 2. 7 mais 2, 9. Sudeste com sul. 9 mais 1, 10. Ah, então você tem 10 comparações possíveis, percebe? Você tem 10 comparações possíveis com 5 grupos. 5 grupos, 10 comparações. Então percebe que toda vez que você tem mais que 2 grupos, ó, se você só tem 2 grupos, só existe uma comparação possível. É esse grupo comparado com esse, ou vice-versa. Se você tem 3 grupos, aí tem 3 comparações. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Se você tem 4 grupos, aí o número de comparações vai aumentando. Aí se você tem 5 grupos, aí o número aumenta mais ainda. Agora tem 10. Se você tivesse 6 grupos, aí ele aumenta mais rápido ainda. Então, quanto mais grupos, mais rápido o número de comparações aumenta. Para cada comparação, eu preciso de quê? De uma reta, que mede o quão diferentes os dois grupos são, em média. Tá? Como os estatísticos chamam isso? Como chama isso? Fiz um monte de retas para comparar os grupos entre si. Vou ter a equação das retas, que representa a tendência, a diferença entre os grupos, entre as médias, né? Vou ter uma dispersão dos pontos em torno das retas, ou seja, tem um R² também.
Então você poderia dizer, você fez um monte de regressões, né? Você fez regressões lineares. Tá certo? Tá certo. Mas tradicionalmente não é assim que os estatísticos chamam. Chama de quê então? Chama assim, ó. Teste. Teste T. Você também poderia dizer isso, tá? Fez vários testes T. Porque um teste T não é quando compara dois grupos? Então aqui, ó, comparei um grupo com outro. Então é tipo um teste T, né? Comparei um grupo com outro. Então é tipo outro teste T, né? Comparei esse com esse. Então é tipo outro teste T? Então você poderia também fez vários testes T, tá? Sim, também. Mas tradicionalmente a gente não fala nem você fez várias regressões, nem você fez vários testes T. Para comunicar que você está comparando vários grupos entre si, os estatísticos falam, você fez uma análise de variância, também conhecida por uma sigla, ANOVA, tá? Análise de variância ou ANOVA. O que é isso? Você está investigando uma relação entre uma variável quantitativa, numérica, e uma variável independente categórica, grupos, com 3 ou mais grupos. Ou seja, você está comparando vários grupos entre si. Então as pessoas falam, fez uma análise de variância, ou vai fazer uma análise de variância, para comparar os grupos entre si e ver onde estão as diferenças. Aqui não tem diferença, aqui é mais ou menos igual. Aqui tem diferença, aqui é bem diferente, né? Aqui tem diferença, mas é pequena. Aqui não tem diferença nenhuma. ANOVA. Por que ANOVA? Por razões históricas também, tá? Quando as pessoas começaram a investigar esse tipo de relação, aí o cara lá que criou, começou a investigar essa situação, que popularizou isso aqui, né? Ronald Fisher também era biólogo estatístico inglês lá do fim do século XIX, começo do século XX, contemporâneo lá do Galton e do William Gossett, que usou esse nome aqui, ó, para o teste T, e o Galton que usou esse nome aqui, ó, regressão linear. Aí o Fisher fez isso aqui, aí ele chamou análise de variância. Então percebe que qual a diferença entre esses nomes? É o tipo de variável apenas, tá? E lá no começo, historicamente, quando as pessoas começaram a investigar isso, lembra que havia pouquíssimas pessoas no mundo estudando essas coisas, e aí eles investigavam relações com tipos de variáveis diferentes, e parecia que eram coisas muito diferentes. Mas depois ficou óbvio que, na verdade, a gente está usando essencialmente o mesmo método para medir essas relações, tá? O quê? Você está usando o método dos mínimos quadrados para desenhar uma reta no gráfico. Aí a reta tem uma equação que mede a tendência. Aí tem a dispersão em torno da reta, que é o coeficiente de determinação, que a gente pode usar para medir. Então é tudo meio que a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. Só que no começo não parecia que era exatamente a mesma coisa. Mas hoje a gente vê que é a mesma coisa. Então, por isso, os estatísticos também pensaram décadas depois, lá nos anos 50, 60 já, depois da Segunda Guerra Mundial, que lembra aquele grande evento que aconteceu no século passado, que as pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver do que estudar estatística ou fazer ciência, certo? Quando passou a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o nazismo, toda aquela confusão lá, aí cientistas voltaram a investir mais em pesquisa, voltaram a prestar atenção na estatística. Olha, esses métodos são úteis. Eles permitem a gente responder uma série de questões sobre o mundo real. Aí na literatura esses nomes já existiam, ó, regressão linear, teste T, lá do começo do século, tá? 1908, 1912, 1920, análise de variância, 1921. Aí depois, lá dos anos 50, depois da Segunda Guerra, os estatísticos perceberam que, olha, essas coisas aqui que tem nomes diferentes, na verdade, é tudo a mesma coisa, tá? Tá todo mundo usando mínimos quadrados para desenhar a tendência e medir a relação.
Então vamos dar um nome comum, né? Um nome igual também, para a gente lembrar que é tudo a mesma coisa. Vamos dar um nome geral para isso tudo aqui, já que é só o tipo de variável que mudou. Como a gente vai chamar? Aí eles introduziram outro nome. Ó, quando você quiser se referir a qualquer uma dessas análises aí, você pode chamar de modelo linear. Por que modelo linear? Modelo é uma representação, tá? É uma representação simplificada de alguma coisa. Normalmente, quando a gente fala modelo, a gente pensa na passarela, né? Aquela pessoa que desfila lá. É o modelo, que é... Ele tá fazendo o quê? Ele está representando a arte de algum estilista. Ele é uma representação de algo. Modelo é isso, é uma representação. Uma maquete é um modelo de um prédio, de uma construção. É uma representação simplificada. Então, o que é o modelo aqui? O modelo é isso aqui, ó. É a reta. A reta está representando o quê? Essa nuvem de pontos. Ela está sumarizando uma nuvem de pontos, que são os dados reais, que nós realmente medimos. A reta é uma simplificação que resume a relação. Por isso, os estatísticos dizem, é um modelo. Isso é um modelo. Tá? É uma representação simplificada. Por que linear? Porque linear é como os estatísticos e os matemáticos chamam essas fórmulas, essas equações que são simples somatórios. Tipo o quê? Tipo isso aqui, ó. A mais B vezes X. A equação da reta. Tá? Nota que a equação da reta é uma soma, é uma simples soma. A mais B vezes X. Essas equações, que são somas, são somatórios, os matemáticos chamam tradicionalmente de equações lineares. Então, ou seja, é outra forma de dizer que é uma soma. Tá? Somatório. A equação da reta é um somatório. Tá? Logo, é uma equação linear. Por isso, os estatísticos dizem, então, vamos chamar isso aqui de modelo linear. Então, a nova, isso aqui, ó, é o modelo linear. O teste T, 2 grupos só, é o modelo linear. A regressão é o quê? É o modelo linear. Beleza? Então, regressão, teste T e a nova são as situações mais comuns que você vai encontrar, tipos de relação que você vai encontrar investigadas por cientistas no mundo real, tá? Então, os nomes mais comuns que você vai encontrar nos trabalhos, tá? Nas teses, nas dissertações. Análise de dados, fiz uma regressão. Ou fiz um teste T. Ou fiz uma nova. Aí agora você já sabe por que tem esses nomes diferentes, né? Porque usa variáveis diferentes. Ou variáveis quantitativas, no eixo X, na regressão, ou uma variável categórica mais simples de todas, que são apenas 2 grupos, no teste T, ou 3 ou mais grupos, na análise de variância. Porém, matematicamente, todos estão fazendo exatamente a mesma coisa, exatamente do mesmo jeito. O que? Usando mínimos quadrados para desenhar retas no seu gráfico, que sumarizam a relação entre as variáveis. Aí tem uma equação linear que descreve a reta, né? Por isso, modelo linear. A equação mais a medida de dispersão em torno da reta, que é o r quadrado. Então, tudo isso aí são modelos lineares. Beleza? Então, agora vocês foram oficialmente introduzidos à terminologia, ao jargão dos estatísticos, tá? Então, agora, toda vez que você vê esses nomezinhos, você sabe o que significa e você sabe a diferença entre eles. Tá? Mas você também sabe que todos estão fazendo a mesma coisa. Recebem nomes diferentes apenas por questões históricas, tá? Tradição, cultura. Tá? Mas agora você sabe o que significa cada um. Perguntas sobre o que a gente conversou hoje? Perguntas? Dúvidas? Observações? Tranquilo?
Todo mundo tranquilo com isso? Sem questões? Todo mundo pegou a ideia? Então agora, turma, já temos uma visão bem razoável, tá? Da maioria das situações que vocês vão encontrar no mundo real. Não difere muito disso, tá? Não difere muito disso. Quase todas as situações que vocês vão ver caem em alguma dessas situações aqui, tá? Ou essa, ou essa, ou essa. Ah, tem outras? Tem outras, tá? Pode ser diferente. Mas em geral, na média, geralmente isso que aparece. Nas questões que vocês vão pensar e que vocês vão investigar, no projeto de pesquisa que vocês vão fazer no fim da disciplina, no seu trabalho de conclusão de curso, no seu projeto de iniciação científica do PIBIC, ou se você fizer parte do PET, que você vai fazer pesquisa provavelmente também. Muito provavelmente é alguma situação desse tipo aqui que você vai investigar. Então agora você já tem uma boa ideia do que fazer, tá? Beleza? Sem perguntas? Todo mundo tranquilo com isso? Então, se está todo mundo tranquilo, essa é a nossa conversa de hoje. Atividade do dia. Qual é a atividade de hoje? Alguém fala aí pra gente qual é a atividade de hoje. Atividade de hoje, anota aí. Explique o que é um modelo linear. Explique o que é um modelo linear. Ponto. O que regressão, teste teia nova tem em comum e o que eles têm de diferente? Interrogação. No máximo uma página para você explicar isso, tá? Se quiser desenhar, pode desenhar também, para ajudar na sua explicação. Todo mundo entendeu a atividade? Sim, professor. Claro? O que é um modelo linear? O que regressão, teste teia nova tem em comum e o que eles têm de diferente? Explica, textinho por escrito, no máximo uma página. Se quiser desenhar, pode desenhar para ajudar. Tranquilo? Então, daqui a pouco vocês vão receber o link lá do Classroom e o link do vídeo da aula de hoje. Certo? Então, se ninguém tiver mais nenhuma questão por hoje,